Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Esse é o nosso 15º episódio. Eu sou o Luciano Souza e antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a empresa GCali, Kit Gás Brasil, G5M, Mix Baratinho Mercado, LD Tech Detetização, LTS Síndico, sempre representando pelo Anderson Amaral, né? Agradecer o Elaine pela ação social do McDonald's, né, que ele leva 200 crianças, e Estação 80, tá? Gostaria de agradecer também aos mais de 5 mil inscritos no canal. Você que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou, agradeço muito você que tenha acompanhado o Em Questão Cash. E você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos, tá? E a gente está em todas as plataformas que você precisa aí assistir o Em Questão Cash ou saber algum assunto sobre condomínio, sindicatura e assim vai. E a gente tem também os conteúdos que estão na página da LTS Síndicos Profissionais, tá bom? E o tema de hoje, a gente vai falar de leilão de imóvel e nada mais que uma pessoa especialista nisso, o Dr. Williams. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, obrigado, Luciano, obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas sobre leilão imobiliário, sobre os imóveis da Caixa especificamente, que é uma boa alternativa para compra de imóvel, para quem está procurando imóvel para investimento, quem está procurando imóvel para moradia. É um negócio muito lucrativo para quem pensa em investir e também é bem interessante para quem pensa em morar, porque tem condições muito interessantes para pagamento, é possível financiar, tem as suas vantagens, tem os seus cuidados, o que você precisa ter de cuidado nessa aquisição, mas é algo bem interessante e é um mercado que ainda é bem incipiente, as pessoas não conhecem, há mais desconhecimento do que conhecimento, se fala muito do tema, mas há particularidades. Mas é um bom negócio, Legal. É uma boa alternativa. Legal, né? E a gente ainda tem o nosso parceiro, né? Anderson Claro, Amaral. aí sempre aqui à disposição aí do pessoal que está nos assistindo aí, e é um prazer aqui, sempre estar aqui ao lado aqui do Luciano. Eu já falo que ele não aguenta mais estar do meu lado, porque essa semana a gente passou a semana inteira junto. Desde a manhã até altas horas, né, Anderson? Tô resolvendo um problema aí. Doutor, vamos lá. Queria que você falasse um pouco da sua carreira, como iniciou, como você chegou a leilão, a esse mercado, né? mercado imobiliário, que é um mercado muito grande ainda, gigantesco no Brasil. Tá. Né? Bom, eu já estou no mercado imobiliário desde 89, né? Já faz um tempinho, hein? Vou entregar a minha idade aí. Comecei em construtora, né? Tenho um relacionamento com a Caixa desde 1992. E como eu trabalhava em construtora, a gente fazia a parte de financiamento de clientes que compravam imóveis na planta. Então a gente fazia a parte de financiamento, essa parte de repasse. Depois de um tempo, além de trabalhar com a Caixa, trabalhamos com outros bancos nessa época. Sou formado em economia, depois eu fiz pós-graduação em negócios imobiliários na FAP e depois eu fiz direito, né? Já estou no mercado há 35 anos, né, no mercado imobiliário. Bastante. Então já trabalhei desde financiamento, também tinha uma equipe de vendas que vendia lançamento. Começou novo, né, doutor? Comecei com 18 anos. Não, porque tá novo. Você fala novo. 39 anos, às vezes 34. Não, mas tá novo. Porque você começou novo, tá? E a carreira ainda tem muito tempo ainda para seguir. Tem bastante coisa para fazer. Doutor, como eu tinha sempre essa proximidade com a Caixa, né? Então foi uma coisa natural, de vendas, depois para leilão. E quando o leilão ganhou força mais 2017, 2016, aí eu passei a atuar mais diretamente com essa parte de leilão de imóveis. Hoje está bem divulgado, né, doutor? Porque, hoje, na verdade, leilão imobiliário era mais para quem tem condições financeiras e de investimento, né? Sim, porque se você pensar, você tem dois tipos de leilão. Você tem o leilão judicial, Sim. que ele ocorre dentro de uma das fases do processo, e você tem um leilão extrajudicial, que é o de banco, né? De banco. E a Caixa passou a atuar mais fortemente a partir de 2017, 2016, que assim, começou a ter um estoque muito alto de imóveis. A gente teve uma crise de 2015, que é conhecida, que o crédito ficou muito difícil. Sim.
as pessoas começaram a ter problema de inadimplência, o estoque de imóveis na Caixa chegou num volume muito alto, então assim, naquele momento abriu essa situação de venda de imóveis Caixa. Não, mas hoje tá bem informado, tem bastante hoje informação. Hoje tem muita informação. Porque hoje você tem até o site para isso, né? Tem o site Você quer da entrar para Caixa. você verificar imóvel, verificar a numeração. É que tem muita gente que ainda não entende esse mercado. Inclusive eu tenho amigos que eles estão aí tentando verificar e investir nesse cara que guardou uma reservinha e está tentando investir nesse negócio. Então ele está tentando entender. E nada melhor do que trazer um especialista em questão cash para falar. Eu tinha até falado para eles, tô levando um especialista, assiste lá, que literalmente ele vai dar bastante dica e vai se oferecer no mercado para poder estar aí ajudando o pessoal a estar fazendo isso. E aí, Luciano, uma coisa até legal, tá, doutora? Para nós aqui, pro pessoal que está nos assistindo. Quais são os passos? Vamos dizer assim, qual é a régua para não ter essa frustração que algumas pessoas até, nós estávamos conversando antes do início, algumas pessoas não olham direito os editais, aí compram, tem pessoas aí. Qual seria a régua? Vamos dizer assim, qual é a linha inicial? Claro que nós sempre falamos, nada como ter aí um especialista como o doutor auxiliando, né? A gente quer que você comece, explique para as pessoas que vão iniciar nisso como começar. Bom, então assim, para entrar num leilão judicial, para quem não dispõe de muito dinheiro, é um pouco mais complicado porque ele ocorre dentro de uma fase do processo. Então, chega um momento que você precisa executar alguém, o imóvel vai para leilão. Então aí você vai precisar de um advogado para ler o edital, entender, ver os riscos que você tem, porque ele é uma fase do processo. Sim. Se uma pessoa, de repente, está interessada em comprar um imóvel de leilão, assim, uma indicação, até porque o processo é mais simples, é comprar de um leilão extrajudicial, que é um leilão de banco. Estou falando da Caixa porque eu sou credenciado da Caixa e a gente trabalha com esses imóveis da Caixa. Qual que é a diferença de um leilão para o outro? No extrajudicial, tem um procedimento legal. A pessoa não pagou o imóvel, a lei que fixa a questão do leilão extrajudicial, ela dá um prazo de 30 dias para a pessoa pagar. Se ela não pagar, ele vai para um primeiro leilão. Se ele não for arrematado nesse primeiro leilão, ele vai para um segundo leilão. Não sendo arrematado nesse segundo leilão, esse imóvel ele vai para o patrimônio da Caixa. Então a Caixa ela não tem interesse em ficar com esse imóvel. Porque é dinheiro parado, né? Exatamente. E aí tem uma diferença. Quando você arremata o imóvel no primeiro e segundo leilão, as dívidas de condomínio, de PTU todas que tiverem, elas vêm junto com o imóvel. Quando o imóvel ele já integraliza o patrimônio da Caixa, essa dívida de PTU, de condomínio que eventualmente tem do antigo mutuário, ela é quitada pela Caixa, porque o imóvel já é dela. Então passou o primeiro leilão, passou o segundo, não foi arrematado, ele vai passar para venda direta. E na venda direta você tem essa vantagem de ter as dívidas de condomínio e PTU pagas pela Caixa e uma boa parte dos imóveis ela tem a possibilidade de financiamento. Então, assim, um financiamento da Caixa hoje, com 5% de entrada, entre 5% e 20%, você consegue comprar um imóvel. Se você for comprar qualquer imóvel usado no mercado ou de construtora, como a cota de financiamento é 80%, então você teria que dar pelo menos 20% de entrada. Então, até para quem compra para moradia, é uma situação bem interessante, porque com 5% de entrada, ela consegue comprar um imóvel. Você consegue financiar também, né? Exatamente, e consegue financiar o 95%. Diferente do leilão judicial, porque no leilão judicial, normalmente você vai dar 30% e o saldo, se parcelar, vai ser em 30 meses, é muito curto, doutor, entendeu? O leilão de uma casa, ela iniciaria pela dívida da unidade ou eles colocariam um valor? Como é calculado? Assim, aliás? Como é calculado? A lei também define isso. O primeiro leilão, você tem que mandar um imóvel pelo valor de avaliação. O segundo leilão pelo valor da dívida. E depois que ele já é do banco, da Caixa especificamente que eu estou tratando aqui, aí a Caixa ela vai determinar, ela vai ver, o imóvel está ocupado, se estiver ocupado eu vou dar um desconto um pouco maior. E aí ela define a questão do preço. Em média, esses imóveis têm desconto aí de 30%, 40%. Pode ter situações maiores? Pode. Às vezes tem liquidações lá na Caixa. Chega, ó, esse imóvel já está um tempo para vender, então está avaliado por 500, nós vamos entrar com ele por 200. Vai ter uma disputa mais acirrada? Vai. Mas você consegue fazer um bom negócio. Principalmente se você olhar pelo aspecto do financiamento. Porque 5% de entrada, eu tenho várias pessoas que compraram com a gente, que assim, ó, Williams, eu não tenho condições
de comprar com 20% de entrada, mas 5% eu vendo esse carro e consigo o dinheiro da despesa de escritura e consigo fazer a aquisição do imóvel. Eu vi que você falou que tem venda direta, mas existe 2 tipos de venda, né? A direta e uma outra. Que a direta, a Caixa assume toda a dívida do condomínio, e a outra você, na negociação, pode assumir também, não tem isso? Ou não? Não, é que assim, se você arrematar no primeiro e segundo leilão, a dívida vai junto. É sua. Se for venda direta, que o imóvel já é do banco, a propriedade já foi consolidada no nome dele. Então ele é responsável pelas dívidas. Sim. Então até o dia que você arrematar, a dívida anterior é do banco. Do dia que você arrematar para frente, a dívida é sua. Então, para dizer que se eu entendi, se a venda direta é que é direto do banco. Do banco. Aí se você conseguir arrematar antes, né? Se for na fase de leilão, aí você paga os débitos. Então assim, torna-se mais interessante fazer essa aquisição na venda direta, porque o banco vai pagar. Para você comprar no leilão, aí você vai ter que pesquisar quanto deve de condomínio, quanto deve de IPTU e fazer sua conta, porque de repente pode estar um valor mais baixo, mas somado aos débitos pode ser que seja mais caro. Então, de repente, a pessoa espera estar num segundo momento que é a venda direta e faz a arrematação. E como que o leigo vê isso, doutor? Como é que ele consegue ver isso? Esses acessos estão livres? Como que é Então, isso? tem o sistema da Caixa, tem um site da Caixa, que esses imóveis eles ficam listados lá e eles vão estar categorizados. Está no primeiro leilão, está na fase de venda direta online, eles vão estar nessa situação. A gente faz um trabalho nesse sentido, das pessoas que tiverem interesse, de repente a gente também manda uma listagem desses imóveis que vão entrando. Quando esse imóvel ele entra para venda, ele tem um prazo de 4 a 7 dias que a pessoa pode apresentar o lance. Então, essa parte eu posso abrir um parênteses só para explicar como funciona. Aí quando o imóvel está nessa parte de venda direta, entrou um imóvel, sei lá em Mauá, por exemplo. O imóvel é colocado na venda direta, abre um reloginho de 4 dias para as pessoas apresentarem o lance. Tá? Esse trabalho que a gente faz de assessoria, nós somos contratados da Caixa. Então a pessoa não tem nenhum custo por fazer esse trabalho. Isso é importante. Então a gente vai desde o início, participa da arrematação, faz o financiamento, ajuda no que precisar em relação se o imóvel está ocupado ou desocupado. Então abrir esse reloginho de 4 dias, quem der um maior valor fica com o imóvel. Passou os 4 dias, não teve lance, esse relógio zera, e aí a primeira proposta pelo valor mínimo fica com o imóvel. Então ele tem essa situação de venda direta. É bem legal isso. Bem interessante, bem interessante. Para quem quer investir ou para quem quer comprar uma casa num valor um pouquinho mais barato, o cara consegue tendo dinheiro, né? Consegue. Deixa eu perguntar, doutor, mesmo vamos supor, agora perante a situação financeira, o rapaz ele tem que ter o dinheiro para dar a entrada, que como você falou aqui, mas ele precisa estar com o nome dele também em dia, precisa. Né? Então assim, as mesmas condições para um financiamento são observadas na questão do leilão. A diferença é assim, se você vai comprar um imóvel à vista e tem alguma restrição cadastral, isso daí não é impeditivo porque você está comprando à vista. Mas se você necessitar de crédito, a pessoa vai ter que estar com a questão idoneidade cadastral, vai analisar a renda, o endividamento da pessoa e vai conceder o financiamento nas condições da pessoa. Se for uma pessoa que se enquadra dentro do programa Minha Casa Minha Vida, vai ter as condições do Minha Casa Minha Vida. Se for alguém que se enquadra na condição do SBPE, que é recurso da poupança, vai na condição do SBPE. Então, assim, a condição do financiamento vai depender da condição de cada um, mas exige-se renda e exige também a questão de não ter restrição cadastral. Tem diferença para quem já tem o primeiro imóvel comprar o segundo no leilão? Não, você pode comprar no leilão quantos imóveis você quiser, não legal. Tem restrição. Se você tem renda para financiar 10 imóveis e dá para você pagar, tem capacidade financeira, você financia os 10 imóveis. Só que cada um que você financiar, ele vai comprometendo um pouquinho da sua renda. Então, assim, o que a gente costuma fazer? Tem interesse. A gente primeiro faz uma análise de crédito, fala, você consegue financiar até 300 mil. Aí ele vai ver dentre aquele universo de imóveis qual interessa. Bom, 300 mil eu tenho garantido. Então, vou participar lá de uma licitação de um imóvel que é 320.
ele vai dar os 20 de entrada e vai conseguir financiar os 300, que é o que ele tem de crédito aprovado. Tá. E depois ele tem um custo que é as despesas de escritura, que é ITBI, que é registro, que esses imóveis são passados para o nome dele. E uma coisa importante também nessa questão dos imóveis da Caixa é que toda a parte legal de documentação ela está ok. Então está ok em relação a ter respeitado os procedimentos de primeiro e segundo leilão, está ok em relação, se tiver qualquer vício, o imóvel está ocupado, teve algum problema, a Caixa ela é responsável pela evicção do direito. O que é evicção do direito? Se por algum motivo esse imóvel for perdido, porque o ex-mutuário reverteu alguma ação, alguma coisa nesse sentido, a Caixa devolve 100% do que ele pagou de entrada. Se tiver no financiamento, devolve todas as parcelas, inclusive toda a parte de despesa de escritura. Então a pessoa ela não tem um risco em comprar esse imóvel, que é diferente de um leilão judicial. Que muitas vezes no leilão judicial, como está numa fase do processo, pode ser que aí você tenha que receber as coisas tudo dentro do processo. E existe uma diferença dele do leilão judicial? O valor? Como que eles iniciam o valor da... No leilão judicial, normalmente ele vai no primeiro leilão pelo valor de avaliação, porque vai um perito, ele faz a avaliação. É sempre um engenheiro da Caixa, né? E depois no segundo leilão, depende, normalmente vem com desconto de 50%, mas aí vai depender do juiz, de analisar, não pode ter venda por preço muito baixo, então tem alguns detalhes que no processo judicial tem que ser observado, porque senão a outra parte pode alegar que foi vendido por preço vil, então essas coisas podem acontecer. É que o leilão judicial, eu vou falar assim, é para quem tem interesse em investimento e tem um apetite maior para o risco. Porque tem algumas... O risco é maior. É maior. É maior. Porque assim, é um processo. Morando, exatamente. E num processo, demora um pouco mais, porque você tem que exercer o contraditório, a ampla defesa. Então, tem uma coisa, a pessoa vai questionar. Já no imóvel da Caixa, porque assim, o que às vezes as pessoas não entendem, muita gente fala assim, se eu comprar um imóvel da Caixa e tiver ocupado, vai demorar 2, 3 anos. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque tem uma lei que é da alienação fiduciária, que quando você compra um imóvel financiado, você não é o proprietário desse imóvel, você tem a nupropriedade. Então assim, se você pagar direitinho, no final da dívida, o banco vai te dar uma carta de quitação, você vai levar no cartório de registro de imóveis e vai baixar a alienação, como é um carro. Agora, se você não pagar, como o imóvel não é seu, o que o banco vai fazer? Ele vai te notificar que esse procedimento que eu falei inicial, primeiro leilão, segundo leilão, vai consolidar a propriedade no nome dele, porque você tem a nupropriedade e a propriedade é do banco. Uma vez que ele consolidou, a lei fixa um prazo de até 60 dias para a pessoa sair do imóvel. Então, por exemplo, eu comprei um imóvel, está ocupado. A maioria desses casos... quando está ocupado, a gente consegue resolver extrajudicialmente. A gente não precisa entrar com uma ação. Porque normalmente a pessoa que está lá, não está pagando, ninguém foi lá, eu vou esperar. Quando alguém comprar, a gente normalmente notifica, fala, o seu imóvel foi vendido. A gente tenta humanizar também isso, porque às vezes é difícil para a pessoa que perdeu um imóvel, tem N situações que aconteceram. Então a gente tenta humanizar essa questão da desocupação. Então, eu tenho casos de amigos que compraram apartamento, né, principalmente apartamento no leilão, e que tinha gente morando numa situação crítica, que ele ajudou. Exatamente. Ele tirou a pessoa, alugou uma casa, colocou a pessoa lá e deu uma verba para ela não ficar a ver navio, né? Eu acho que esse é o ponto importante, de humanizar esse momento. Então você notifica, fala, um prazo de tanto dia para você sair, quem comprou a fundamental, estamos abertos para uma negociação. Normalmente a pessoa liga, fala, olha, eu não estou conseguindo mudar, às vezes ajuda com depósito, ajuda a alugar um imóvel, às vezes decorou o apartamento, se separou, mostra para a pessoa, ele está querendo um valor aqui, se ajuda. Então acho que eu vou dizer assim, antes da pandemia, 98% dos casos era resolvido extrajudicialmente. 2% entrava com a ação. Mas mesmo quando você entra com a ação, por ser uma alienação fiduciária, a lei fixa um prazo de 60 dias para a pessoa desocupar o imóvel. Então, quando você entra com a ação, o juiz vai olhar quem é o proprietário. O proprietário é o Anderson. O Anderson é o proprietário. Beleza. Então, ele vai mandar o oficial notificar que a pessoa tem 60 dias para sair a partir daquele dia.
Nesse prazo de 60 dias, se ela não sair, aí é solicitado força policial, a pessoa vai liberar o imóvel. Então, essa questão de o imóvel estar ocupado não é um problema, porque a maioria dos casos resolve extrajudicialmente, conversando, ajudando ali a pessoa. E o que eventualmente precisar do judiciário, normalmente você tem uma liminar de até 60 dias para a pessoa desocupar. Então, não é uma coisa do outro mundo, porque esse era o maior receio. Quando a gente começou esse trabalho lá em 2016, as pessoas só queriam um imóvel desocupado, só que não é a maioria. Mas até mesmo numa compra, se você for comprar um imóvel em construção, você vai ter que esperar de 24 a 36 meses para ficar pronto. Se você for comprar um imóvel, sei lá, particular, vai ter um tempo de mudança. Então, assim, a espera não é algo que não seja interessante em relação ao preço que você vai estar pagando a menos. Você vai estar pagando 30%, 40% a menos, 20% a menos, com uma condição de financiamento que você não tem. É uma coisa legal, né? Bem, Você legal. Você pega pronto o apartamento, né? E tem gente que tinha dúvida. E tem muita gente agora fazendo dessa forma, não compra nem um apartamento novo. Espera vir no leilão, guarda o dinheiro, faz investimento. Porque a diferença é muito grande de valor, como o senhor está colocando sim, aí. Sim. Vale realmente a pena, até para a pessoa que quer ter seu primeiro imóvel, né? Porque com esses descontos, né? Sim. Eu sei que eu e o Anderson conversa bastante, a gente tem atendido alguns condomínios e a gente sabe que tem algumas pessoas aí que deixam aí pro leilão mesmo para participar, para poder arrematar e quitar o apartamento. Tem isso também, né? Acontece de tudo nesse mercado, né? É um mercado que quando eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, quitei o apartamento, mas como? Foi para leilão? Eu falo, não, eu deixei ir e quitei. Eu falo assim, não é o mais prudente, mas Não. acontece. Assim, eu até falo para as pessoas, quando a gente faz muito financiamento e quando a gente está assinando e a pessoa comprou de leilão, eu falo, ó, tem gente que fala, eu não quero ler o contrato. Falo, você não quer ler, mas vê o vencimento, o valor da parcela, tudo. Mas se você não pagar, tá vendo essas linhas que você não quer ver? Eles vão ler isso aqui até as vírgulas. Então assim, se você tiver qualquer problema, antes de deixar acontecer, vai no banco, principalmente na Caixa, tenta negociar, tenta compor a dívida, doutor, que eles resolvem. Eu e o Anderson sempre conversamos e sempre falamos isso. As pessoas, mesmo comprando um apartamento na planta, comprando o apartamento já novo e assim vai, sempre levar alguém para ler o contrato. Porque ninguém faz isso. Porque não. o que a gente Quase tem, ninguém. a gente sempre fala que é um debate, eu acho que o nosso telespectador deve ficar de raiva de tanto falar nesse sentido que quando a gente vai participar de uma assembleia, você sempre tem aquele cara que levanta a mão e fala assim, não, mas o sorteio de vaga, né? Vamos lá, um exemplo. Sorteio de vaga é igual para todo mundo e você vê que não é. O contrato, cada unidade vamos supor, unidade de tamanho maior, a vaga é diferenciada. Unidade de tamanho menor, as vagas são sempre iguais para as outras unidades. Sempre presa, na verdade, né? Então tem muito disso, porque a pessoa não lê. Aí você vê 500 páginas, o cara te dá um livro para você ler, o cara não lê. Exato. Quando eu comprei, eu moro em apartamento também, eu comprei meu apartamento, eu demorei 10 horas para ler aquilo lá. Eu lia, eu tinha aquela dúvida na questão que nem lá falava muito em vagas pré-determinadas. Eu falei, mas por que pré-determinadas? Se é sorteio, né? Então eles tinham uma numeração, apartamento de 3 dormitórios, de 60 metros quadrados, as vagas pré-determinadas, X números, falava que elas eram cobertas e livre, né? E tinha a vaga presa. Então isso deu o maior rolo dentro do condomínio. E estava no contrato. Né? E aí as pessoas não passam a entender isso. Né? Não lê, não procura um especialista. E aí quando compra, aí que vem a dor de cabeça, né? Porque aí a pessoa acha que é a mil maravilha e não é. Por isso que a gente sempre traz alguém especialista para estar explicando isso aqui. Hoje, o pedido era sempre leilão. A gente até tentou falar com uma corretora, né? Sim. Inclusive, a gente gostaria que ela tivesse aqui, mas ela não pôde, não deu para ela. Está com bastante trabalho, que esse ramo imobiliário está crescendo cada vez mais, né? E eu estava procurando um especialista e a gente encontrou você. E nessa parte que você falou da questão da leitura, porque assim, quando você compra um imóvel na planta, você não vê ele fisicamente. Não. Então tudo é uma ideia, é um projeto. Então você, enquanto incorporador, você faz a incorporação imobiliária
E quando você leva para o registro, você vai determinar as vagas de acordo com a lei de uso e ocupação do solo daquela região. E na época que você assina um contrato na planta, você tem o compromisso de compra e venda, você tem um memorial descritivo, que é importante as pessoas olharem o memorial descritivo, porque você não está vendo a parede, mas lá no memorial descritivo vai descrever, ó, área tal, vai ter cobertura, revestimento, vem isso, não vem aquilo. São documentos que é como se você já se compraram. Eu vou ver esse imóvel lá no futuro, porém, o que eu tenho para imaginar o que vai ser está escrito aqui no memorial descritivo, está escrito aqui no contrato, essa questão de vaga, porque a incorporadora tem que fazer esse registro no cartório de registro de imóveis para dar publicidade para as pessoas. Até abrindo um gancho, a questão do nome registro. Tem muita gente que faz escritura, mas não registra. Sim. E não sabe nem por quê. Fala, eu tenho a escritura do meu imóvel. Mas tá bom, você tem a escritura é um compromisso de eu vender para o Luciano. Só que se eu não levar para registro, o Anderson não vai saber que o Williams vendeu para o Luciano e o Luciano é o proprietário do apartamento. Então, assim, se eu vou comprar de uma pessoa, o primeiro documento que eu preciso ver é a matrícula. Então, assim, em leilão acontece muito golpe, porque as pessoas falam, esse imóvel é da Caixa. Aí tá vendendo um particular, não, mas ó, essa aqui é minha prima, apresenta uma pessoa, vai lá, compra, e não olhou na matrícula para ver quem constava na matrícula, porque se na matrícula o imóvel já foi consolidado em nome da Caixa, você só pode comprar da Caixa, você não pode comprar do William, você não pode comprar do Luciano, você não pode comprar do Anderson, porque aí que é a questão do registro. Então, assim, o documento mais importante quando você vai comprar um imóvel é olhar a matrícula, quem é o dono desse imóvel. É isso que as pessoas precisam ter de informação hoje. Exatamente, por isso que tem muita confusão em questão de leilão, porque a pessoa chega e fala, eu sou o dono, vou vender tal, mas peraí, deixa eu ver, me dá a matrícula atualizada. Vale 30 dias, eu quero ver quem é o dono. Ah, não, mas é o Williams que está vendendo. Não, mas você está falando que quem é o dono é a Caixa. Então, se o Williams está vendendo, a Caixa está autorizando você vender? Não, não está. Então, tem alguma coisa errada. Não, que é bem diferente, né? Então, a gente sempre fala que é bom a gente passar essas informações para que a pessoa não seja pega de surpresa. E muitas das vezes a pessoa vai procurar uma pessoa especializada nisso, né? Vai. Assim, na nossa cultura aqui, as pessoas têm um sonho muito grande da casa própria. Por isso que, às vezes, elas são enganadas, porque ali no momento a pessoa... E não há de querer, né? A gente tem casos, assim, histórias de pessoas que comprou imóvel, por exemplo, na praia, juntou um dinheiro uma vida inteira, a pessoa estava na posse do imóvel, falou, esse imóvel veio da Caixa, da minha tia, você me dá aqui 50 mil e eu parcelo aqui em 120 meses de R$800 para a pessoa. E a pessoa pagando direitinho. Esse imóvel era da Caixa. O meu cliente arrematou, notifiquei o cliente, quando ele recebeu, ele me ligou, falou, não, mas eu comprei a casa. Eu falei, me manda o que você comprou. Eu falei, então, acho que você comprou da pessoa errada, porque o proprietário era a Caixa. Aí ele teve que sair do imóvel. Nossa. Isso é muito duro pra gente que trabalha nisso. Aproveitando até, doutor, qual uma história, que eu vou dizer assim, não vou nem dizer engraçada, porque ser enganado é muito ruim, mas qual uma história que te marcou nesse mundo aí de compra, de negociação, que o senhor falou assim, porra, olha isso, né? Até mesmo para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Porque, como o senhor falou, o brasileiro é da cultura dele ter esse sonho da casa. Exatamente. Então ele é muito fácil ser enganado. Exatamente. Qual vamos dizer, um caso que o senhor lembre que fala assim, pô, se ela tivesse tido um cuidado maior, como o senhor mesmo falou desse caso. Tem um outro caso que também foi no litoral, que esse foi um pouco até mais grave, né? Porque assim, um cliente arrematou, eu estava com a matrícula já com o nome, no nome da pessoa, fui lá no prédio, na praia, perguntar se o imóvel estava ocupado ou desocupado, aí o síndico me falou, não, está ocupado. Eu falei, por quem está ocupado? Não, uma pessoa comprou recentemente. Aí eu falei, tá, mas e como que ele entrou no condomínio se o imóvel era da Caixa? Aí o síndico falou, vai na administradora, eu fui na administradora e me apresentaram um contrato que parecia da Caixa. Só que o contrato era falso, não era da Caixa. Eu que trabalho com a Caixa desde 92, de bater o olho, eu sei, esse contrato não é o modelo da Caixa. Mas ele tinha o logo da Caixa, tinha os dados da Caixa, então a pessoa comprou o imóvel com base naquele contrato. A pessoa tomou posse do imóvel com base naquele contrato falso, entrou na posse, como ela estava na posse, anunciou o imóvel, chegou uma pessoa lá, comprou. A pessoa tinha uma perua,
que ela deu como pagamento, mais 20 mil. Assim, tudo que ela tinha feito na vida, ela deu. Quando eu cheguei lá e falei com ele, assim, dá um aperto no coração que você fala, poxa vida, uma vida toda sendo posta, vai ficar por conta de uma pessoa que se valeu a despetalhão. Mas se ele tivesse olhado a matrícula, visto quem era o dono, ele ia ver que tinha alguma coisa errada. Mas a gente não tem essa cultura de olhar. Mas a gente vai muito na empolgação. Mas até mesmo para nós que administramos condomínios, tem muito disso. Eu tenho o cuidado, nós temos o cuidado da LTS, de quando vem alguém novo, nós falamos, tá, eu preciso ver a matrícula. Ah, eu tenho só o contrato. Não, preciso ver a matrícula. Até mesmo as próprias administradoras, igual a lei fala que a administradora, cabe a ela transcrever o cadastro novo baseado na matrícula. Exatamente. E muito morador, né, faz esse negócio, não atualiza... E nem sabemos de nada, o William, né? sofreu comigo. Eu tive uma experiência com o Luciano. Ele até falou pra mim, não, legal, que eu mandei o documento pro jurídico. O documento jurídico falou, não, conforme, pode seguir, porque assim, eu tenho que ter esse cuidado. Sim. Se hoje o cara veste uma farda escrito policial atrás e vai na porta do condomínio se apresentar como policial, e às vezes não, nem o cara vai te trazer um contrato falso. Né? O policial ele exerce na função do estado dele, mas ali eu tenho que provar que eu sou proprietário. E a única forma é a matrícula, o registro. Eu posso falar para você, isso é legal até porque a gente tem que falar aqui, que literalmente você vai falar para sua cliente, falar, ó, lá posso te ter certeza que é seguro. Sim. Não é 100%, nenhum lugar é 100% seguro, porque a gente sabe que ladrão ele vê brecha em tudo. Sim. Né? Mas é uma coisa que a gente sempre se preocupa, sempre se preocupou. E até é legal para os síndicos terem esse cuidado. Esse cuidado. Nesse caso que o senhor colocou aqui, que a pessoa entregou a perua, isso, se o síndico e a administradora tivesse tido um cuidado real a mais, cadê a matrícula? Ou até as administradoras que estão aí... Mas posso falar para você, eu acho que a Caixa ainda deixa um pouquinho a desejar nisso, sabe por quê? Tem um sistema direto, né? Ele já é homologado, posso dizer que é uma homologação dele como representante da Caixa para poder cuidar dessa documentação, participar do leilão da Caixa e fazer isso com o cliente. Cara, coloca lá, todas as pessoas que tem, a gente faz lá, você vai... Não, isso tem no site, todas as pessoas credenciadas, só que, infelizmente, tem pessoas que ficam ali o dia inteiro matutando como fazer, elas vão e elas criam alternativas, anunciam. Então, assim, essa é a questão. Às vezes você abre o site que você está achando que é o site original, você vai ver, é um paralelo que o cara colocou lá, você clicou em qualquer coisa lá, já puxa seus dados, puxa tudo. Exatamente, por isso que, assim, a Caixa, ela toma os cuidados, só que, assim, é um banco federal que, assim, atinge o Brasil inteiro, não dá para ter uma pessoa na ponta. Não, então tem exatamente, tem os credenciados que fazem esse trabalho, só que aí tem os que não são credenciados, que se valem de outras alternativas não legais para enganar, para ludibriar as pessoas, e isso é uma coisa que a gente não tem como evitar. A forma de evitar é olhar a matrícula, falar com o credenciado, ter uma orientação correta e quando for fazer o negócio, fazer com quem te inspira confiança, porque, assim, falar é muito fácil, eu posso chegar aqui, oferecer um monte de coisa, mas e se eu não entregar nada? A pessoa tem que estar comprometida, porque aí você coloca o nome da Caixa, da instituição em risco. Mas aqui a Caixa não dá para ela chegar em todos os lugares, mas ela tem, a gente tem treinamento, a gente tem informação para fazer a situação funcionar, mas tem gente que vê naquilo uma oportunidade de fazer dinheiro fácil, né? E esse é o grande problema, fazer dinheiro fácil. Todo mundo gosta de dinheiro, o dinheiro é bom, eu até brinco, doutor, falo com a minha equipe. Eu aprendi com um professor meu que ele sempre fala o seguinte, você consegue diferenciar a pessoa quando você pergunta para ela se ela gosta de dinheiro, e ela fala que ama. Aí eu perguntava para ele qual é a diferença, porque se você gostar e ama, para mim era a mesma coisa, é dinheiro. Ele falou, não, existe uma diferença. Ele fala que quem gosta de dinheiro é aquele cara que vai trabalhar para ter. Aquele cara que é apaixonado faz de tudo para ter. Então ele não importa se vai tirar de você. Ele falava desse jeito. É uma diferença bem grande. É uma diferença bem grande. Exatamente. Então hoje esse mercado a gente tem que analisar. Eu vou falar até o português, claro. Tem picareta para tudo. Tem. A corretora falou para nós aqui no episódio que teve um caso que uma mulher foi procurar
um lugar para comprar um apartamento, uma unidade, procurou um corretor lá, e o corretor pediu os dados dela, para puxar, para ver se ela conseguiria o financiamento pelo banco e tal. Ela falou, beleza, vou dar, né? Esperar aquele resultado, falar, deu o financiamento. E nada, quando menos esperava, o apartamento já estava vendido no nome dela e tudo, assinado e tudo. Tem que tomar muito cuidado com a questão de dados, você não sabe quem são as pessoas, precisa ter uma relação de confiança. Acho que assim, em questão de leilão, essas informações não dá para ir direto, vou fazendo. Você tem que se informar, tem que verificar. E a indicação é muito importante também para um profissional. Exatamente. Eu falo assim, eu não trabalho com anúncio, eu não anuncio o meu trabalho. As pessoas me indicam. Um cliente comprou, comprou, a gente vai de indicação. E assim a gente trabalha. Só para você saber que hoje em Questão Cash vai indicar o doutor para você procurar leilão. Para leilão. Tudo, hein? Leilão de tudo, não é só imóvel não, que ele tá aqui para fazer, tirando o carro, né, doutor? Carro, minha questão é mais imobiliário. Galpão, imóvel no interior. A minha base de atuação atualmente é no estado de São Paulo. Então, a pessoa que quer comprar uma chácara, que quer comprar uma casa na praia, ou quer comprar um imóvel para moradia, para investimento, essa parte doutor, existe alguma coisa diferenciada para quando você compra a casa e lá tem idoso e criança morando? Não tem, justamente por isso, porque na alienação fiduciária, a pessoa que comprou, ela não é a proprietária, ela tem a nupropriedade. Sim. Essa é a diferença, porque o que acontece? Antes da lei da alienação, a garantia era a hipoteca. Na hipoteca, eu sou proprietário do imóvel. Então, assim, eu tenho um imóvel, financiei com o banco, esse imóvel ficava hipotecado, mas eu continuava proprietário. Então, para executar aquilo, precisava entrar com uma ação para quebrar a minha propriedade. Quando tinha que quebrar, normalmente o judiciário ia levar em consideração a pessoa que morava lá, se tinha criança, tinha filho. Então, assim, e é dentro de um processo judicial. Então, por isso que demorava 1, 2, 3 anos, até mais, porque era um processo. Já na alienação fiduciária, isso não leva em consideração. A consideração é quem é o proprietário do imóvel. Agora é o Humberto, agora é o Anderson. O Anderson e o Humberto têm o direito à posse em 60 dias. Acabou. Ponto final. Ele não vai levar em consideração quem está lá, se não tem. Normalmente a gente ali, quando está fazendo a desocupação, fala com a pessoa. É a coisa mais humanizada. É mais humanizada, essa questão de Mas a lei, nesse caso, ela não vê a humanizada. A lei vai olhar quem é o proprietário na matrícula. É o Anderson. Então, o Anderson tem direito à posse, 60 dias. Ah, mas não tem mais. É 60 dias. E uma coisa só para... que também é uma coisa. Eu comprei do leilão, estamos lá, minha posse entrou lá, 60 dias e tal. Que é uma coisa, né, Luciano, que muita gente fala assim, pô, além de eu comprar no leilão tudo, eu vou ter que gastar dinheiro até com a mudança do cidadão? Não, isso é uma faculdade da pessoa. Ela não precisa fazer isso. O que acontece, às vezes, se tiver que sair com força policial, a lei determina que, nesse caso, quem está comprando vai ter que alugar um depósito judicial para colocar as coisas lá e o custo do transporte, se tiver que ir para essa via. Eu posso falar que nesses 10 anos, praticamente, que eu estou trabalhando mais com essa parte, a gente não chegou a nenhum caso. Zero. É meio que legal. Extremo. É que nem você falou, a parte humanizada fala bastante. Exatamente, é porque pode ter outros casos que já chegaram nessas vias de fato. Mas assim, porque já chegou lá truculento, eu comprei, você vai sair amanhã, e não é assim. Não é assim. É um ser humano, é uma família, é uma história suporte, que tem lá. Eu tinha muita questão de me segurar para não passar a informação, até por conta da LGPD, mas hoje os advogados que procuram eu já consigo lidar com isso, que nem foi o seu caso. Me manda para mim o documento, eu mando para o jurídico já me confirma. Ele já fala, não, Luciano, pode ficar tranquilo. Ele puxa até seus dados, né? Ele fala, não, Luciano, pode ficar tranquilo. Tá, isso é legal fazer, sim, até para proteger o próprio condomínio. Exatamente. Eu já tive casos em implantação que é absurdo. Como o senhor colocou que existe quadrilhas, eu tive num condomínio, não posso falar construtora, em que estava naquela de entrega, e a portaria, ela dá acesso, porque vem com aquele documento de entrega de chaves, tudo. Entrou uma pessoa com um documento, tudo certinho, e teve a posse no imóvel.
6 meses depois, a construtora manda um comunicado para nós, né? Porque a sindicância tem a história que nós temos uma preocupação de atualizar muito o cadastro. E aí a construtora falou, ó, tá, vai aí o engenheiro para entrega de chaves da unidade tal. Daí nós falamos, peraí, mas essa unidade está ocupada. Daí mandamos o documento e a pessoa estava pagando o condomínio. Quer dizer, e aí nós descobrimos o quê? Que não, ela não era dona, não comprou da construtora, ela entrou. Quer dizer, eu acho que é esse o cuidado que nós temos, o Luciano, como colocou aqui, de realmente ter essa coisa, quem é você? Porque é complicado depois. Exatamente, porque depois que porque tem uma coisa assim, que às vezes a pessoa juridicamente não conhece, mas é que a posse, uma vez que você tem a posse do imóvel, ela evolui para uma coisa que é a uso capião. Então, se você entrou pacificamente, ficou lá, depois de 5 anos, 10 ou 15 anos, você pode ganhar a propriedade sem pagar R$1 pelo imóvel. Então, tem muitas situações nessas questões também de posse, de leilão, da pessoa pegar, colocar alguém lá e deixar a pessoa lá e vai passando o tempo e se ninguém falar nada... Você fala desse negócio de uso capião, e a coisa muda, né? Eu tenho uma história aqui de um arquiteto. Ele foi fazer um serviço numa casa e era uma senhorinha, e aí ela estava nesse processo porque era um terreno que ela tinha construído a casa dela, e ela pegou uma parte do terreno que era da prefeitura, estava lá abandonado, e ela cuidou do terreno tudo, e ela fez a área do quintal dela, né? E aí a prefeitura nunca mexeu com ela, nunca falou nada, porque até era uma área morta, né? E aí ela falou, não, que eu vou entrar com o uso capião, e ele falava para ela, não faz isso. Deixa isso aí pra lá. Você tá cuidando da área, o dia que a prefeitura vir conversar com você, tenta negociar com ela, não tem problema. Mas não entra que ele vai te cobrar desde a época que você... desde quando você tá aqui o terreno, ela vai te cobrar imposto. Certeza. Ela falou, não vai. Os outros pessoal falou que não. Quando ela entrou com o uso campeão, ela teve um fundo de R$90 mil para pagar. Porque coisa pública não pode ser usucapido. Então, assim, você pode usucapiar uma propriedade particular, privada, mas a coisa pública você não pode usucapiar. Então, você tenta entrar, você vai ainda tomar uma invertida. Vai, porque a prefeitura fica esperando você fazer isso. Porque a área não é de um particular que não cuidou da área. Porque a questão do usucapião é assim, eu tenho um terreno, eu não cuido do terreno, alguém entrou lá, tá cuidando, tá fazendo as coisinhas dele, passou um tempo, eu não cuidei, teoricamente eu não tô ligando para aquele imóvel. Mas a coisa pública não, a coisa pública é de todos nós, então assim, tem uma proteção do Estado no sentido, não, você não pode usucapiar porque eu não tô deixando de cuidar, tá ali. Eu não fiz nada naquele espaço, mas você não pode ficar com ele. Se for um particular, aí é responsabilidade do particular. Eu tenho um outro né? lugar também, doutor, que eu tenho um amigo que a família dele ficou nesse terreno, a prefeitura deixou ele morar no terreno para cuidar, porque ele plantava no terreno. E aí ficou lá a família, o terreno não fez mais nada, a prefeitura não fez nada no terreno. Ele fez praça no terreno, ele fez a horta, fez a casinha dele lá. Ficou lá até morrer. Então, porque aí ele não foi mexer. Porque, quando a pessoa quer o direito para si, ela tem que olhar, eu realmente tenho esse direito? Eu realmente posso usucapiar isso aqui? Eu realmente não paguei nada por isso, mas de quem é isso? É de todo mundo, é do Estado. Não posso nem mexer. Não, mas é do particular, ele sumiu, ou não tenho direito, é pública, tô lá, fico cuidando. Porque um dia... O Estado pode chegar, o município e falar, não, essa aqui você vai sair porque a gente vai passar o metrô, vai ter uma linha de ônibus, vai fazer uma praça, aí a pessoa vai ter que sair, não tem nem o que discutir. Mesmo assim a prefeitura ainda ajuda, porque eu vejo que tem casos que a prefeitura vai tirar... Indeniza. Porque aí você tem que mudar a lei do zoneamento, você tem que desafetar aquela área, deixar de ser uma área pública e passar a ser uma área privada que é passível de ser usucapido. Mas aí é um outro processo, tem que mudar a legislação, a prefeitura, o prefeito tem que autorizar lá um decreto, falar, essa área que era pública, deixa de ser pública, e aí eles fazem a reurbanização. Isso acontece em favela, às vezes é uma área pública que foi invadida, mas durante o processo, por as pessoas estar muitos anos ali, nem interessa para o poder público mexer naquilo. Então, de repente, ele vai lá na Câmara de Vereadores, lá altera a lei, desafeta aquela área, ela passa a ser uma área que é passível de infelizmente, nós temos no país ver essas brechas e tornou uma máfia
enorme, né? Exatamente. E não só na capital, no interior, virou uma máfia completa, né? Pessoas, tanto que há mais ou menos uns 8 anos em Osasco, um bairro que estava lá há 25 anos, um bairro formado, passou a máquina e tirou todo mundo, né? Porque assim, as pessoas falam, não, mas é porque eu tô aqui tanto tempo, é meu. Daí o pessoal fala, não é bem assim. Você está tanto tempo em cima de quê? É de quem? De quem e por quê? Exatamente. Você tem e que o próprio ver, uso capião, ele tem aí umas regras, né? Exatamente. Eu acho que até o tribunal notifica o proprietário da matrícula, fala, e aqui? Então tem muita gente porque assim, se eu sou dono e eu vou cuidar, eu vou reivindicar a minha posse. Eu vou entrar com uma ação de reintegração. É que a ação de reintegração, ela demora. E as então, pessoas até sair, às vezes morreu, aí o herdeiro estava fora, até ele voltar, tomar pé da situação, entrar com o processo demora, né? O judiciário tem muito processo, então a gente tem essa dificuldade, às vezes, da coisa acontecer. Mas por isso que eu acho que o mais indicado, e até por isso que nós trouxemos aqui o especialista, eu sempre falo para as pessoas, né? O sonho do brasileiro é ter a casa, mas o risco também. Então ela tem que colocar, tomar muito cuidado com as facilidades, né, Luciano? Não, hoje... Essa coisa assim, terreno muito barato, será que vale a pena todo esse risco, né? Tem muita gente aí que tem esse processo de ficar invadindo áreas e loteando que não é o proprietário, e aí muita gente dá tudo que tem para esse sonho. Então essa ideia de ir para um leilão, contratar um especialista, como o doutor colocou, desconto de 30%, 40%, e ainda com a possibilidade de financiamento. E aí o senhor colocou também que tem a possibilidade de entrar até com aquela linha de Minha Casa Minha Vida também para leilão? Porque assim, o Minha Casa Minha Vida é um programa, né, do governo federal, e ele tem duas características. Uma é assim, valor do imóvel. Se o imóvel custar até 350 mil, tiver até 350 mil de avaliação, ele se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Só que essa é a primeira condição em relação ao imóvel. Depois tem uma condição em relação à pessoa. Então ela tem que ter uma renda até R$8.000, não ter outro imóvel. Ela se enquadraria dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é legal, hein? E aí ela tem as vantagens do Minha Casa Minha Vida, que a taxa de juros ela vai de 4,5% até 8%. E aí, quanto menos você ganha, menor é a sua taxa de juros e maior é um subsídio que o governo dá para a pessoa poder comprar o imóvel. Então, se as pessoas falam, às vezes vão, o subsídio de, sei lá, eu não sei qual é o teto agora, mas de R$30.000 é o subsídio. Esse subsídio de 30 mil só vai ter aquele que ganha 1.000 e pouco, 2.000, porque qual que é a lógica? Uma pessoa que ganha R$2.000 para financiar um imóvel de 100 e poucos mil, ela não consegue. Então, assim, para aquela pessoa que ganha 2, ela vai ter esse subsídio no teto máximo, que seja 30, que seja 40, 20, porque aí o que acontece? Ela vai financiar o que ela pode, 80 mil, 40 vai vir, sei lá, do governo, ela já consegue comprar alguma coisa de 120 mil. Na realidade de São Paulo, isso é meio difícil, porque os imóveis aqui não são 120 mil. Mas eu já fui diretor de uma consultora mexicana que trabalhou no início do programa Minha Casa Minha Vida em 2010 aqui, e a gente desenvolvia bairros, então a gente fazia 5 mil casas em Campo Grande, Joinville, Marília, e a realidade dessas cidades é outra, as pessoas ganham salário mínimo, então uma pessoa com salário mínimo lá precisa desse subsídio. Então, assim, o enquadramento no Minha Casa Minha Vida é assim, quem ganha menos tem mais subsídio e uma taxa de juros menor. À medida que a renda vai aumentando, essa taxa de juros vai aumentando e o subsídio vai diminuindo, porque é justo, você equipara. Quem ganha menos precisa de mais benefício. À medida que sua renda vai aumentando, você precisa de menos. E depois, se você passar do teto, eu ganho mais que 8 mil. Está fora do Minha Casa Minha Vida. Aí você financia com o recurso da poupança, que os juros é um pouquinho mais alto, mas não tão alto. E aí, uma coisa importante também desses imóveis da Caixa é que os imóveis da Caixa, a taxa de juros, hoje, porque a Caixa, como ela não quer ficar com o imóvel, ela cobra uma taxa de 7,5%, é muito barato. Se pegar os outros bancos, está na faixa de 10, 9 e pouco. Então, até para isso, os imóveis de leilão têm uma taxa que é hoje 2% a menos
do que uma taxa comum do mercado, porque o banco realmente tem interesse de A gente pode se dizer, né? que o início para poder entrar num leilão ou comprar uma casa é verificar o crédito, né? É o que a gente faz. Chegou uma pessoa lá para mim, eu pergunto, você quer comprar à vista ou financiado? Eu quero financiar. Então eu falo o seguinte, me passa esses documentos, nós vamos analisar a sua capacidade de financiamento. A partir daí, eu vou te indicar os imóveis, as regiões que você quer, aí você vai vendo e aí a gente vai para disputa, vai orientando nesse sentido para a pessoa fazer uma coisa mais segura. E falar dos riscos também, ó. Esse aqui pode demorar um pouquinho mais, você pode esperar um pouquinho mais, porque a pessoa de repente entrou com uma ação, pode demorar um pouquinho mais por conta disso. Mas isso a gente também orienta as pessoas, né? Isso é muito importante, isso colocou que além de ser de leilão, pode enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Pode, pô, ajuda mais financiamento. ainda. Sim. Porque com esses descontos de 30%, aí até pode acontecer, né? Depende de qual que é o grau, de a pessoa entrar, né? Sim. E comprar. Vou falar aqui, ó, construtora, calma que a gente só tá dando dica, que ninguém tá falando só para comprar no leilão, não. Daqui a pouco a construtora vai bater em nós, hein? Não. Nós estamos falando daquele que... Tava assim, dando a dica de que Minha Casa Minha Vida, o cara vai esperar o apartamento ir para leilão para comprar. Não. Só que hoje o grande foco do mercado do Minha Casa Minha Vida é nos imóveis em construção. Porque é imóvel que gera renda, que gera emprego, então é fundamental essa participação das construtoras e incorporadoras e até um incentivo do governo nesse sentido. Para gerar máquina, para gerar né? emprego. Tanto que assim, tem uma certa dificuldade nos imóveis usados no Minha Casa Minha Vida, porque imóvel usado eu vendo para você, você vende para mim, então que emprego que vai gerar? Nenhum. Então uma troca entre nós. Mas quando você está pensando em volume de construção, as incorporadoras, elas geram emprego. Não vai bater. E o setor da construção civil, ele gera o emprego mais simples, até o presidente do banco, porque ele pega toda a cadeia. É uma cadeia muito longa, né? Muito Você vai lá, é o servente de obra, é o pedreiro, é o mestre, é o engenheiro, mas é o analista do banco, é o gerente do banco, mas é também um engenheiro, mas também um arquiteto, mas é o marketing, mas é o advogado, todo, né? Mas é o presidente do banco e é o país como um todo. Né? Mas é legal de ter essa possibilidade de ser enquadrado. Porque às vezes a pessoa não tem quer fazer parte e é uma coisa legal. Antes da pra gente continuar, né? Um bom papo, isso tá muito legal, o pessoal tá adorando aí, a nossa audiência sempre subindo. Sim. Eu queria dizer para você que tá nos assistindo, que tá querendo entender o que a gente tá falando, a gente tá falando de leilão de imóvel, a gente tá com o especialista William aqui, ele é doutor, né, advogado dessa área, trabalha há muito tempo nessa área e ele tá aqui hoje para poder falar e para explicar para você que queira comprar um apartamento, queira comprar uma casa de leilão, ele está aqui para explanar isso para você, né? Então, para que você entenda que hoje o programa é nesse sentido. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer você que está nos assistindo, você que se inscreveu no canal, você que curtiu, compartilhou e que apertou o sininho para novos conteúdos, que vai receber esse conteúdo lá para você, te alertando que a gente está com novos conteúdos, né, do programa do Em Questão Cash. E você que está assistindo e não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, curta, aperte o sininho e você vai receber esse conteúdo lá, vai te avisar do conteúdo novo do Em Questão Cash, tá? O Em Questão Cash, a gente deixou de falar alguns programas, mas a gente tem um e-mail de informação que é emquestãocash@gmail.com. Se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor, a gente vai colocar o contato dele do Em Questão lá, para que você possa perguntar ou para que você possa entrar em contato diretamente com ele, tá? Era uma coisa que a gente também estava esperando, porque nós aqui tínhamos as nossas dúvidas. Sim. Pessoas perguntam para a gente de bastante coisa hoje. O Em Questão Cash, ele tá sendo uma coisa bem de divulgação mesmo do ramo imobiliário, condominial, né? A gente ainda não conseguiu dar espaço para o síndico falar, até porque a intenção nossa é mesmo dar espaço para a massa condominial, que são as pessoas que fazem esse mercado girar, né? Sim. Mas não que a gente não vá dar espaço, tá, pessoal? Já perguntaram isso pra gente. E queria agradecer os nossos apoiadores, a GCali, a Kit Gás Brasil, G5M, Mix Baratinho, que é o Mercadinho, a LD Tech Detetizações, a LTS Síndicos, e o Elaino, né, que faz ação social, depois a gente vai colocar aqui no finalzinho do programa, e a Estação 80 e a Renew Tecnologia, né? Não sei se ainda o Felipe vai querer participar daqui, a gente já conversou com ele. Felipe, não.
o Lázaro, né? O Felipe é da Kit Gás. A gente espera que ele volte aqui para a gente poder estar conversando, para ele estar explicando bastante novas coisa, tecnologias, né? Aí que estão pedindo para a gente. Mas é isso, nossos apoiadores. E hoje a gente está com esse assunto que é um assunto bem legal, pessoas que querem investir, né, doutor? E chegar no mercado aí para poder ter o seu imóvel, o sonho da casa própria, que é a nossa cultura, né, como bem dito aqui. Sim, né? sim. É muito importante essa questão aí de ter a sua casa, né? E uma questão que nós nos preocupamos muito da LTS é proteger o morador, justamente porque nos nossos condomínios, porque é um sonho que ele teve, né? Exatamente. E tem muita gente que não dá esse cuidado com o morador de condomínio, né? Não tem esse aprego e olhar, ver que foi um sonho realizado e eles têm tantos desejos, às vezes por isso que tem muito morador, né, Luciano? Que ele chega no condomínio com aquela garra, né? Ele tá tão feliz que às vezes ele não olha direito as regras e tal. E aí você tem que ter uma certa paciência. Daí tem casos, né, que o inadimplente, o imóvel vai para o leilão, como o senhor colocou aqui, há uma diferença, né? Nós sempre tentamos fazer tudo que é possível para o inadimplente para não perder justamente por causa do sonho. Mas é muito legal essa possibilidade que o senhor está colocando aqui das pessoas poderem participar de um leilão. E uma coisa que eu não sabia, que essa questão do Minha Casa Minha Vida, esse padrão de valor que também você pode adquirir. A documentação é a mesma coisa no rito do leilão? Sim, a mesma coisa. De documentação em termos do cliente, o que ele vai? São os documentos pessoais, documento de estado civil, casado, solteiro e comprovação de renda. Com base na renda, é que vai ver se ele enquadra no Minha Casa Minha Vida e se ele já é proprietário de um outro imóvel. Que é importante frisar assim, que o Minha Casa Minha Vida é um benefício que você tem uma vez. Então, assim, uma vez que você foi beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida e um outro imóvel que você vai comprar, você não vai ter o mesmo benefício, porque é uma forma de você ajudar a pessoa a ter a primeira moradia dela. Como o registro de imóveis dá desconto 50% no registro, por conta de ser a primeira aquisição. Já na segunda você paga a integral. Então, assim, tem todo um movimento no sentido de você incentivar a pessoa a ter o primeiro imóvel. Você pode usar o fundo de garantia para comprar o primeiro imóvel. Você pode usar o fundo de garantia depois para comprar um outro imóvel, mas desde que você vendeu o primeiro, porque assim, são poucas as possibilidades que você usa o fundo de garantia, mas a principal é para compra, eu para moradia. Eu posso usar para o leilão meu fundo de garantia? Pode usar. Se permitir usar de início, na arrematação, a gente usa ali. Se não, a gente usa depois que ele pagar a primeira parcela, porque você pode usar o fundo de garantia como entrada. Tá. Você pode usar o fundo de garantia para bater um percentual da prestação, que é de 40% a 80%, ou você pode usar o fundo de garantia para bater no seu saldo devedor. Então, assim, quando a gente faz um financiamento, eu sempre oriento o meu cliente, hoje é essa prestação de R$1.000, mas se você tiver lá a cada 2 anos, pegar o seu fundo de garantia e ir amortizando, você vai reduzindo o prazo, vai reduzindo a prestação que for melhor para você. Ou se num determinado momento a prestação estiver pesada, porque chegou mais um filho, você mudou de emprego, tem fundo de garantia, vai na agência, vê lá quanto você tem e vê quanto você consegue abater. Então você paga 1.000, de repente você consegue abater 50%, em vez de você pagar 1.000, você paga 500. Doutor, mas né? não é de 2 anos que eles falam? 2 em 2 anos é para você abater no saldo devedor. De 1 em 1 ano é para você abater na prestação. Mas aí pode usar o fundo, o FGTS para isso também. Pode. Né? Então você pode usar o fundo como entrada. Agora estou comprando, tenho 50 mil lá, estou comprando imóvel de 100. Vou dar 50 de fundo, vou financiar 50 mil. Não vou usar o fundo agora. Mas o meu primeiro ano eu estou apertado, porque vai ter condomínio, vou reformar, não sei o quê. Então vou separar um valor lá de 5 mil que vai abater lá 30%, 40% da minha parcela. Em vez de eu pagar 1.000, eu vou pagar 600, porque 400 no período de 1 ano vai vir do meu fundo de garantia para pagar essas parcelas. Então, às vezes a pessoa também desconhece as possibilidades de usar o fundo de garantia e se enforca tendo o fundo de garantia na conta, né? E o pior não é isso. Porque não conhece. Exato. Tem gente que acha que tem que ser de 2 em 2 anos e a gente não tinha. 2 em 2 anos é para bater no saldo. Então, o meu saldo lá tá 20 mil e eu tô lá, financei 100, eu quero usar os 20 para bater. Mas eles colocam um valor. Eu vejo que eles colocam um valor. Começou no início para mim, quando eles, em 2 anos, eles colocaram lá que, vamos lá, tinha um saldo... O mínimo valor de 12 parcelas. Você tem que ter de fundo de garantia. Essa cláusula tem lá no contrato da Caixa. Você pode dar mais.
você pode dar mais, o mínimo, e recursos próprios você pode dar o quanto você quiser, mas é interessante você dar um montante um pouco melhor, porque aí você reduz parcela, reduz prazo, aí você vai pagar menos de juros, menos de seguro, o imóvel vai sair mais barato. Acho que assim, se a pessoa tiver uma noção do que é um financiamento e saber o que ela pode fazer, a inadimplência seria muito menor. Porque tem muita gente que vai para inadimplência por desconhecimento. E hoje você consegue até paralisar, né, o pagamento para poder se acertar. Pode, eu tenho um caso assim. Né? Exatamente, eu tenho um caso específico de um amigo meu que era mestre de obra e ele ficou desempregado. E ele já tinha uma certa idade. Falou, Williams, o que eu faço? Falei, liga lá na Caixa. Ele conseguiu uma pausa de 8 meses. Nesse período ele conseguiu outro emprego e voltou a pagar. Mas eu vou falar para você que isso só foi divulgado depois da pandemia, porque muitos desconheciam desse... Então, porque isso é tratado no momento da assinatura. Então, às vezes, na assinatura é tanta informação que passa e, às vezes... Por isso que tem que ter um especialista uma junto, orientação. Alguém doutor, que conheça, uma outra pergunta, não sei se é uma pergunta que vai ser importante para eles, mas quando você participa do leilão, no leilão o pagamento dele tem que ser direto ou lá ele explica, vamos supor, eu dou o leilão, eu dou o lance, arremato o apartamento, o imóvel, e aí vamos lá, o imóvel custou, o finalzinho, 200 mil. Nesse imóvel, eu falo assim, dos 200 mil, eu tenho que pagar à vista ou eu lá já explica que eu posso financiar ele? É assim, antes de você participar do leilão, eu vou falar para a pessoa, esse imóvel aceita financiamento. Que você olha o digital. Exatamente, esse imóvel aceita financiamento, aí vamos supor, ele vai dar 5% de entrada, está comprando um imóvel de 200 mil. Então assim, ele ganhou a disputa, ele vai ter 2 dias para pagar o boleto para a Caixa dos 5% de entrada, que é esses 10 mil. Então, a disputa foi hoje, terminou às 18 horas, ele foi o vencedor. Eu vou gerar um boleto para ele da Caixa, e importante, o boleto é da Caixa, não paga para particular, é sempre direto para a Caixa, tá? Porque às vezes, paga para mim, não. É na Caixa, um boleto gerado para a Caixa, ele vai pagar o boleto. Tem 2 dias úteis para fazer o pagamento. Passou os 2 dias úteis, ele tem 30 dias para contratar o financiamento. Então, o cuidado que a gente toma antes de ele entrar na disputa, o crédito está aprovado. Porque se eventualmente ele entrar na disputa e depois na disputa ele ganha, paga os 5% e depois não aprova o crédito, ele pode perder os 5% que ele deu de sinal. Então, esse é um cuidado que a gente tem. Então, vamos ver o crédito, você entra consciente para onde vai. Isso é legal, doutor. Você até colocar aqui para eles como explicando que o início é bom sempre analisar, já ter o crédito praticamente pré-aprovado, né? Se for usar financiamento, e já procurar com vocês o que a pessoa quer, na verdade. Ela tem alguma coisa na cabeça de ideia. E vai te passar de ideia e você vai verificar dentro disso aí, né? Exatamente. Doutor, eu tenho que falar pra você que não tá vai acabando. Não, você tá brincando. Mas toda vez é isso. Os caras estão querendo me bater já pra falar, porque, você vai ter que vir mais vezes aqui. Eu venho. Tem muitos outros assuntos interessantes de formas de aquisição, de financiamento, de consórcio, outras coisas que a gente pode falar. O Anderson ainda quer conversar com você fora daqui do programa, porque vai ser muito legal ter bastante informação, né, Anderson? Sim. E, cara, muito legal. Eu agradeço você por ter vindo, né, até nós. Eu agradeço também, porque você me procurou, né, numa situação de diferente, né? Condomínio. E aí a gente bateu aquele papo e deu certo de estar aqui, né? Isso é muito legal. A gente hoje não precisa buscar literalmente aquele cara famoso para poder estar falando de economia. Tem muita gente que está no ramo, que trabalha, que faz o certinho, que ajuda a pessoa. Inclusive até eu tenho advogada que até fala assim, não, eu ajudo você lá na entrada, você me paga o parcelamento do resto. Cara, tem muito disso também, né? Então isso é muito legal da gente colocar aqui, porque as pessoas precisam saber que não tem só picareta, né, no mercado. Porque a pessoa acaba tendo medo. Tem pessoas idôneas, tem muitas pessoas sérias e idôneas. E para que a gente explane isso para eles e eles possam procurar, né? Ela falou assim, o William procurar o Williams, vai procurar o Williams, o Williams não está conseguindo te atender, mas o Williams vai te passar uma outra informação de uma outra pessoa legal que é parceiro dele lá, que vai te ajudar, né, Williams? Mas
Antes da gente finalizar, Williams, eu tenho que agradecer aos nossos apoiadores, né? Que fundamental, importantíssimo. Então, sem eles, importantíssimo. Vou falar para você que isso aqui foi um sonho idealizado por mim e pelo Anderson. Eu lembro até hoje, quando a gente começou, que são 3 meses, né, Anderson? Que a gente tá aí, a gente não esperava. Bem rápido, a gente não esperava pessoal, né? tanta repercussão que ia ter o Em Questão Cash hoje, né? As pessoas até falam lá, teve um comentário do anterior que eu tinha o delegado, o doutor delegado, falou, isso é tudo bolsonarista. Eu falei, para com isso. Não, a gente tá aqui para jogar a informação. Eu não posso criticar você pelo partido que você é, ou falar, eu tenho que falar o que eu sei que você faz, né? E colocar você e deixar você falar aqui, né? Então as pessoas têm isso. Eu tenho o meu lado político, o Anderson tem o lado político dele, mas aqui não é questão de divulgação. Né? Eu sempre falo que a gente gostaria, literalmente, doutor, de colocar esses pré-candidatos à política aqui na mesa, mas no intuito de falar sobre as leis que eles aprovam da área construção. Porque eu acho que... Eu queria saber qual é a ideia que os caras têm de colocar algumas coisas que não tem cabimento. E na execução... Porque atrapalha hoje todo mundo, você está vendo hoje, o nosso país hoje, ele está sendo construído de uma forma que eu vou falar para você que não tem nexo. Você imagina um cara morar num apartamento que ele não tem nada de individualizado. Ele já paga cota para que se junta, que é o valor de cota unitária de cada apartamento, para fazer a manutenção geral do condomínio. Agora o cara tem que pagar unificação de água, de gás, que é um absurdo. Né? Aí, o modo de dizer, eu sempre falo que eu gostaria de saber e entender, não estou aqui criticando eles, mas pelo menos entender e passar isso para o cara que vai comprar um apartamento e que ele fica bravo, que ele fala assim, poxa, eu tenho 2 pessoas, porque ele nunca vai olhar com bons olhos quando ele tem que pagar uma coisa que ele só tem ele mais a esposa dele. Aí o apartamento ao lado tem 8 pessoas. Você entendeu? Esse é um problema e aí antigo, eu né? gostaria de entender com os nossos governantes aí como que eles aprovam esse tipo de coisa. Você entendeu? Então, esse seria o intuito de abrir o Em Questão Cash para poder estar falando isso. É porque aí você vai ter que olhar o plano diretor, quais são as diretrizes, o que pode, o que não pode, aí tem muitos interesses. Porque não é um negócio simples. Tem sempre a lei estadual, a lei municipal também. Hoje tem, vou falar de Mauá, hoje estão aprovando lá, que é a empresa de saneamento de água, de saneamento básico, que é essa Sabesp hoje. Se você construir um prédio lá, eles estão unificando a água. Unificando não, eles estão colocando água comum geral para todo mundo. Então, vai se juntar todo mundo para pagar o uso de água, que é uma coisa que é unitário para cada um, né? Você coloca o relógio lá e você paga o que você É a individualização consome. que deveria ter sido aplicada. Direto, entendeu? Isso você ajudaria teria que ter na lei muito, do né? município que os prédios, para aprovar o projeto, deveria já vir com a individualização. A gente tem, eu acho que que isso tem acréscimo de custo. Tem toda uma coisa, né? Mas é o que a gente fala, doutor. Facilidade na construção e erro na venda, né? Porque aí você acaba... O que acaba acontecendo? Está construindo muito dessa forma e as pessoas estão buscando o antigo. Sim. Se você analisar hoje, aí o que acontece? Você vai comprar um empreendimento antigo, como está tendo muita busca, o que acontece? Ele sobe. Sim. Você entendeu? Então ninguém quer. E aí desvaloriza o que já é novo, por conta dessa situação, porque vende barato. Né? Mas esse é o intuito do Em Questão Cash. Eu agradeço novamente você por estar aqui. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, que é a GK, a Kit Gás Brasil, G5M, Mix Baratinho. A gente tem a LD Tech, que logo o Felipe vai estar aí novamente para explanar novas técnicas. Hoje ele tem um piloto lá que ele está implantando para ajudar na manutenção de aquecedores no condomínio. Já passou isso para a gente. Da Kit Gás Brasil, tá? A LD Tech é do Danilo. O Danilo já esteve aqui, vai voltar novamente. E aí a LD Tech, que é a Detritizações Danilo, a LTS hoje representada sempre pelo Anderson Amaral, né? A gente tem o Elaino, se a produção puder colocar aí o vídeo novo do Elaino aí, que são as empresas que estão praticamente ajudando nessa 4ª edição, né? Do acolhimento às crianças para levar no McDonald's. Doutor, é uma ação muito legal isso aí. Isso é muito legal. Você adota uma criança e ele fez todo o planejamento de levar uma criança que nunca comeu no McDonald's.
e aí vai lá e leva. São 200 crianças, ele tem apoio até da empresa CBC, né? São as empresas e hoje tem o apoio nosso de estar divulgando, né? Que eu sempre falo, parece coisa ilógico, Básica, né? Putz, né? não Uma foi no criança não McDonald's. foi ainda no McDonald's, mas a condição financeira de muita gente, os pais não podem dar esse presente que é simples para muitos. E você né? vê, quando é uma ação, olha a quantidade de empresas, De apoiadores, pessoas, de né? apoiadores, né? Muito bacana. Ele pediu para mim para poder estar colocando. Literalmente é uma divulgação que a gente do Em Questão Cash não faria, mas como é uma ação social, para nós é sempre bem-vinda. Sim, sim. A gente tem uma ação social que a gente já está preparando com praticamente o iniciador dela, que é o Rodrigo, que é uma ação que ele leva também, ele cuida de 200 crianças para o futebol, banca do bolso dele. Hoje as crianças estão participando de campeonato, logo a gente vai ter isso aí. Isso é legal. Em questão, né? Muito bacana. Né? E aí temos a Casa Estação 80, né? Casa de show que você procura um lazer, né? Para você se divertir, tomar uma bebida, conhecer pessoas novas e curtir um show. Uma excelente casa. Uma excelente casa, hein? Fica na Avenida Portugal, número 80. Tá bom? E queria agradecer a audiência, doutor. Nossa audiência hoje estourou. Parabéns. A gente tem que Mas agradecer. também olha o assunto, né? O assunto. Mas você tem que vir aqui mais vezes, que vai surgir várias... Se pintar o convite, eu com venho certeza, sempre. de bom grado. A nossa audiência hoje, nossos inscritos no canal, a gente... Literalmente, doutor, para contar a história, a gente tem 3 meses de vivência do Em Questão Cash e hoje a gente está em 5.400, né, inscritos no canal e tá aí crescendo. E só subindo, isso é legal. Mais. Então, maravilha. Queria agradecer aos inscritos no canal, queria agradecer às pessoas que estão nos assistindo, que nos escutam no Spotify, né, e que procuram nós nas redes sociais para poder perguntar, para poder fazer aquela questão. E queria agradecer novamente a audiência, ao inscrito no canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos. Né? Obrigado, doutor. Obrigado pela visita. Obrigado pela visita. E até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.